Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como objetivo trazer histórias, experiências de dentistas que já passaram por muitos problemas aí nessa jornada da odontologia. Então hoje eu tô recebendo aqui uma indicação de um amigo, Cláudio Moreira. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Contato. Valeu. Esse jovem aí que tá na odontologia, que eu já conheci o trabalho dele, não conhecia pessoalmente, mas, cara, a fotografia, o design, querendo ou não, todo esse trabalho que ele faz, ele entrega aí com isolamento e tudo, a gente acaba conhecendo. E eu tenho certeza que você conhece, e hoje eu vou estar batendo um papo com ele aqui, conhecendo a trajetória dele na odontologia, e o meu objetivo é justamente extrair o máximo de informação para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. O Cláudio, ele é graduado em odontologia pelo Unesp de São José dos Campos, né, 2015. Isso. Então tem quantos anos de formado, mais ou menos? Faço 10 anos agora. 10 anos de formado. Ele é especialista em prótese dentária pela São Leopoldo Mandique, Campinas. Já fez mestrado também pela Unesp, São José dos Campos. Trabalha aí com odontologia restauradora faz 8 anos. Isso. Né? Tem consultório próprio há 3 anos. Isso. E também é especialista em isolamento, restaurações posteriores, fotografia, design. Prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer todo meu, cara. É uma felicidade estar aqui com você. Eu que agradeço aí pela indicação do Edu e por estar abrindo as portas aí pra gente conversar um pouquinho. Gostei quando você falou, assim, de um jovem dentista. Eu queria enfatizar a palavra jovem. Se a gente puder fazer um corte, assim, com a palavra jovem, eu gostei disso aí. Você tem quantos anos, então, meu jovem? Eu fiz 32 semana passada, então, sexta-feira agora. Um rapaz aí que pode nos ensinar bastante. Eu também tenho só 28 anos. E, cara, hoje é sensacional estar podendo aqui ter esse tempo de mesa com você. E eu queria conhecer um pouquinho de você. Me conta aí tua história, como é que foi que você iniciou na odontologia, se você já vem de uma família que tem dentistas ou não, como é que foi trilhar essa jornada? Tá, na verdade, assim, eu venho de uma família que atualmente hoje tem dentistas, né? O meu primo e a minha prima, que é o Cássio e a Graziella, especificamente a minha prima, que eles são lá de São José, foi a primeira dentista da família, de fato, e eles influenciaram para eu fazer odonto. Mas, na verdade, a minha família é enorme. Meu pai tinha 10 irmãos e a gente tinha de tudo que você pode imaginar, menos dentista, né? Que legal. E aí acabou que essa minha prima, Graziella, ela decidiu fazer odonto lá na minha cidade, que é Bragança, na verdade, eu sou de lá. Conheceu o Cássio, eles foram colegas de turma, se casaram e de lá pra frente vários outros primos foram fazendo odontologia, né? Eu fui, se eu não estou enganado, o terceiro da família, mas hoje a gente tá em 7 dentistas na família, se eu não estou enganado. Então, Caraca. é bem grande. Mas veio que a influência surgiu deles e assim... Eu não vou mentir, não. Tipo, muita gente tem história bonita dizendo que sempre sonhou com odontologia, sempre achou. Nossa, porque eu ia criancinha no dentista, daí eu achava lindo, maravilhoso. E, cara, eu nunca pensei em ser dentista. Eu decidi fazer odontologia quando eu tava no ensino médio, por influência deles, mas porque eu via o sucesso financeiro deles. Que legal. Então, assim, é a história, digamos assim, mais mesquinha que você pode imaginar. Assim, eu queria fazer odonto porque eu achava que eu ia ganhar dinheiro fácil. Tipo assim, fácil no sentido de, tipo, eu não ia ter que, né, super... Ia ser um curso tranquilo, ia ser um trabalho tranquilo e tal. E é engraçado como, tipo assim, hoje eu sou muito feliz, né? Eu sou realizado, sou feliz, acho que tenho sucesso nas coisas que eu faço, assim, no geral. Não posso reclamar, assim, no geral, mas se tem uma coisa que eu não posso falar é que é fácil. Ah, claro. Seja a área enquanto estudo, seja a área enquanto trabalhar mesmo, né? Fazer acontecer ali, tecnicamente falando, ou empreender e tudo mais, assim. Então, meio que começou dessa maneira. Aí, eu tive o privilégio de poder entrar na faculdade direto. Então, eu me formei em 2011 no ensino médio, em 2012 eu já estava na universidade pública, né, na Unesp, e antes disso eu fiz o curso técnico de prótese. Então, eu não costumo passar isso quando me perguntam, né, se você pediu o meu currículo e tal, mas eu não costumo falar porque eu nunca exerci prótese, técnico de prótese, mas eu sou técnico também. Legal. E a minha faculdade foi bem curta, assim, porque foi 4 anos, foi integral.
Então, em 2015, eu já estava formado, já com 21 anos de idade. Então, assim, acho engraçado você ter comentado que eu sou um jovem dentista. Eu me acho jovem, sim, por diversos motivos. Mas cada vez eu tô escutando menos isso. E é óbvio, né? Faz parte, assim. Só que se for pra analisar, de fato, eu comecei as coisas muito jovem, né? Inclusive na odontologia restauradora, que é a área que eu atuo hoje, faz 8 anos que eu acredito que eu exerço uma odontologia restauradora mais focada nisso, porque quando eu me formei eu comecei a fazer endo, como muita gente costuma fazer logo no começo, né? Que é o Sim. que tem para fazer por aí, que precisam, assim. E eu adoro o endo, acho fantástico, mas não é aquilo que eu faço, então estamos aí nessa caminhada desde sempre. Você citou que a odontologia você é realizado com profissão, né? E tem muita gente que fala que a odontologia está saturada e de fato para muitos está mesmo. Mas você tá me dizendo aqui que então dá pra gente ganhar dinheiro de fato com a odontologia. Tá. Cara, eu não sou uma pessoa, assim, muito boa de ganhar dinheiro. Vou ser bem honesto, assim. Eu sou bom de trabalhar, eu sou bom de fazer as coisas. Mas eu acredito que dá. Você sabe que ontem, domingo, né? Eu li um negócio que era, tipo, algum meio que especialista em negócios, assim, que ele listou as 10 melhores profissões hoje em dia no Brasil. Pensando assim, em profissões um pouco mais clássicas, assim, e o dentista tava em 10º lugar. E eu achei legal, achei, tipo assim, não tava esperando. Quando eu abri, assim, eu tava esperando que ia aparecer, sei lá, jogador de futebol, uma coisa meio assim, né? E aí ele deu os motivos do porquê, com os pontos positivos e pontos negativos, e eu concordei no geral, assim. Como ponto negativo, ele falou, por exemplo, o fato da gente estar numa profissão que, cara, você precisa estudar muito o resto da vida, sempre, pra Isso é sempre. verdade. Tipo assim, tem que se atualizar, não adianta. Quanto mais o tempo passa, mais a velocidade disso tá aumentando, né? A odontologia digital que a gente está vivendo hoje é justamente isso. Então é uma profissão que demanda você tudo isso, investimento e tal. É uma profissão que demanda do seu corpo. Sobre investimento uma profissão bem cara, né? Ou você vai começar a vida trabalhando para alguém, ou então vai ter que tirar um investimento alto ali para montar algo próprio. É. E qual foi a sua realidade assim quanto a isso? Você Cara, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso. E não vou dizer que eu tinha de tudo e que, né, aquela, nossa. Mas os meus pais sempre tiveram boas condições. Na universidade, por conta de estudos e tudo mais, eu era bolsista. Então eu sempre tive meus meios de ganhar dinheiro. Quando eu me formei, eu sempre tive algumas oportunidades boas de trabalho. Também não dizendo que, nossa, eu enriqueci logo assim que eu me formei. Mas eu sempre fui uma pessoa que aquilo que eu queria ter, aquilo que eu queria fazer, quero fazer um curso, quero comprar tal coisa. Pode ser que naquele momento eu não conseguiria, mas com pouco tempo, planejamento, organização, eu ia lá e conseguia legal. comprar, adquirir, entendeu? Então, assim, nesse quesito, eu realmente sou uma pessoa que eu me enxergo como privilegiado, tanto pela minha família quanto pelas minhas ações e escolhas, assim. Ser bem conhecido pelo Isola que Cola, né? Que é um curso aí que, inclusive, eu serei um dos próximos alunos. Como é que surgiu esse curso aí do Isola que Cola? Tá. O isolamento, ele surgiu na minha vida, a forma como eu enxergo ele hoje, em 2018. Então faz um bom tempo. É mais ou menos nessa época aí que eu comecei a pensar na odontologia restauradora como uma área que eu queria atuar. E de 2018 até 2020, ali em meados da pandemia, então nesse período de 2 anos, 2 anos e meio, eu e o meu primo, Cássio, a gente focou muito no isolamento. E quando eu digo focar, é tipo assim, estudar, fazer materiais, mostrar para as pessoas, promover isso, mostrar principalmente no Instagram, e especialmente quando teve o boom do Instagram, digamos assim, naquela época pandêmica, né? Sério, Tipo assim, certo. porque eu enxergo muito o Instagram como nós usamos hoje, antes e pós-pandemia. E a gente pegou exatamente esse período, assim. E, e assim, o isolamento e toda essa coisa de falar sobre isso, mostrar o trabalho, fazer esse tipo de coisa, me abriu algumas portas clínicas, no sentido de poder trabalhar em alguns lugares legais, em ter algumas oportunidades e tudo mais, mas principalmente me abriu portas na docência, né? Como? Com pessoas querendo aprender conosco.
com grupos e professores e locais, e institutos e dentistas no geral necessitando aprender isso, que era um assunto extremamente pouco falado, e com isso o Isola que Cola meio que naturalmente, de uma forma muito orgânica e de uma forma muito espaçada assim, tipo assim, demorou. Não foi de um dia pro outro. Muita gente acha que foi. Mas, cara, foi um processo aí de 2 anos e meio da coisa ir acontecendo e tudo mais. Até ele acontecer. E aí eu também não vou mentir, né? O mercado hoje da educação é um mercado muito bom, muito interessante, a depender do seu segmento, de como você faz, o que que você vai falar. Vai depender de muitos fatores. E na época que o Zola que Cola surgiu, era um mercado que estava muito aquecido. Ainda está, né? Mas bem que mudou um pouco. E a gente estava num mar sozinho, assim. Existiam pouquíssimas, raríssimas pessoas falando sobre o assunto. Então a gente se deu muito bem. Tanto por ter aproveitado o timing, quanto por mérito nosso de ter se esforçado por negócio Visão de acontecer. negócio, né? Também, mas também pelo fato de da gente ter, cara, a gente se debruçou muito no assunto. Então a gente fez cursos internacionais, a gente foi ver o que as outras pessoas no outro lado do mundo estavam Que falando. legal. A gente foi atrás de produtos, de materiais que não eram utilizados aqui no Brasil, mas que a gente sabia que tinha total potencial de vir para o Brasil. Então, assim, a gente viu, a gente foi um pouco visionário nessa questão, entendeu? E aí deu no que deu, né? Funcionou muito e isso transformou demais a minha vida como clínico e especialmente a minha vida como dentista, porque nessa época tudo que eu tô contando, eu tinha saído da especialização e eu estava fazendo um mestrado, estava terminando meu mestrado nessa época de 2020, 2021. E é uma época, cara, que você tá muito mais injetando dinheiro do que recebendo, né? Especialização e mestrado. Com certeza. Então, tipo assim, quando eu terminei o meu mestrado e o Zola que Cola, ele tava começando a entrar nessa escalada, foi uma época muito boa pra mim. De novo, não tenho nenhum problema de falar isso, sim, para as pessoas, porque é a realidade, quem tava perto de mim viu isso também, em que eu comecei a me dar muito bem financeiramente na profissão. Eu não tinha consultório ainda, então ainda não tinha todos os gastos inerentes que um consultório tem. Eu tinha tempo livre no sentido de, tipo assim, eu tranquilamente poderia fechar minha agenda em tal dia para poder dar aula em tal lugar, Legal. para ir em tal instituto, para conversar em alguma especialização e tudo mais. E aí meio que a roda começou a girar nesse sentido, né? Hoje o mercado mudou muito, em vários sentidos. E com a vinda do meu consultório, eu comecei a focar cada vez mais nele. Então hoje eu diria quase que talvez, assim, que é meio a meio a minha vida financeira, os meus ganhos, né? Consultório e aulas, docência e tudo mais, com os seus desafios, né? O consultório tem um desafio óbvio de você estar empreendendo, tem uma empresa, tem a responsabilidade pelos pacientes, né? Eu trabalho basicamente com reabilitação dentística, prótese. Então são aqueles pacientes que muitas vezes eles têm que vir várias vezes, acompanhar e tudo mais. Tem demanda estética, esse tipo de coisa assim. Então são esses desafios aqui. Em compensação, tem muito a parte dos cursos, das aulas, das especializações, que tem também os seus desafios, especialmente de posicionamento, de fazer divulgação, de organizar curso e tal. Mas é aquela coisa, né? Você vai lá, dá a sua aula, vai embora. E tá feito. Você não tem que esterilizar material. Você não tem que confirmar o paciente no dia seguinte. Você não tem esses outros problemas, né? Então, assim, eu enxergo como duas áreas muito diferentes, que são muito passíveis de sucesso E no final se complementam? e no final se complementam. Eu ia chegar aí. Perfeito. E as duas você pode dar muito certo nas duas. Vai depender do quanto de foco você dá em cada uma delas. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu acredito que eu tô focando muito mais no consultório, muito mais Porque lá em atrás odontologia, você deu o gás no, em toda na a parte de docência, né? docência. E pode ser que daqui a pouco as coisas se invertam de novo, entendeu? Não sei. Perfeito. E eu realmente acho que se complementam muito, como você tinha acabado de falar, e eu concordo. Especialmente se você é um dentista clínico,
se você é um professor que se propõe a ensinar clínica, e aí como é que você vai ensinar clínica sem fazer Sem clínica, fazer, né? né? Então eu acredito muito nisso, sim. Quando a gente pensa no isolamento, usando ele como pauta aqui pra isso, cara, o isolamento é 100% clínico. Tipo Sim, assim, não, não tem como, não né? tem como eu te ensinar um negócio sem eu nunca ter feito. Só no manequim. Entendeu? Eu posso te ensinar, sei lá, sobre inflamação, sobre farmacologia e te dar uma bela aula sobre isso num curso de implante, assim, pô, show de bola. Mas uma técnica, né, no caso uma técnica restauradora, assim, por exemplo, aí eu tenho que viver isso, eu tenho que acompanhar isso, eu tenho que ver o que que dá certo, o que que não dá, eu tenho que ver o que que o mercado tem ao nosso dispor para poder te ensinar, ó, compra isso, usa aquilo, procura esse tal, né, essas coisas assim. Então, quando nós somos professores e dentistas clínicos, elas se complementam muito bem nesse quesito todo e aí viram uma coisa muito massa, que eu gosto muito da odontologia e quando eu digo que eu sou realizado é porque eu consegui unir essas duas coisas, tenho conseguido, né, na medida do possível, porque muita gente me pergunta, né, mas se você fosse para escolher só uma coisa, o que você escolheria? Cara, não sei. Hoje acho que eu escolheria docência, amanhã talvez clínica. Perfeito. Não tem muito uma resposta, porque eu gosto muito, eu realmente faço as duas coisas com muita vontade mesmo, assim. Eu tenho a oportunidade de conversar com alguns dentistas, né? Até quando eu estava no início da minha pós-graduação. E eu falava que eu isolava, por exemplo. Sempre isolei meus casos, eu acho mais fácil para eu trabalhar. Mas, tendo em vista de negócio, né? Como consultório é um negócio, né? Sim. E, claro, quando você isola, você tem um custo maior. Uhum. Por exemplo, tem lençol, tem vários aparatos ali que a gente precisa, grampo, enfim, que a gente precisa gastar um pouco mais para realizar, até tempo também, né? Que o Sim. tempo também é dinheiro no final das contas. E como é que você se posiciona no mercado hoje, justamente porque essa restauração que seja vai ter que ser mais caro. Né? Sim. Não tem como eu, por exemplo, coloco um spandex ali na boca do paciente, coloco mais gaze, um rolete de algodão ali, eu consigo cobrar mais barato. Mas a partir do momento que eu coloco um lençol, um dique de borracha ali, que realmente é mais caro, como é que eu consigo me posicionar e cobrar mais caro por isso? Cara, não é fácil e eu vou te falar que nunca foi fácil. Eu tava dando aula de isolamento hoje o dia inteiro na especialização lá. E aí eu conto muito sobre a história do isolamento, né? Eu faço muita questão de contar isso para os alunos. E, cara, a técnica foi criada em 1864. Então tem mais de 160 anos. E nunca ela foi uma técnica popular. Nunca. Isso é muito importante de entender. Porque primeiro, as pessoas acham que o negócio não é tão velho assim. E é muito velho. É mais velho que a adesão, cara. Se parar pra pensar. É 100 anos mais velho que a adesão. Então, e desde sempre foi algo que as pessoas não gostavam. No geral. Seja dentista, seja paciente. Sempre foi uma coisa meio tipo assim. Ponto, até pro paciente também é mais demorado, querendo ou não, é mais trabalhoso, tem que anestesiar, até para se posicionar perante o paciente também, para que ele entenda, né, o fim disso. Sim. E aí, quando o negócio foi inventado, além dele ser impopular pelas pessoas por ser algo novo e ter todas essas problemáticas que você está mencionando, ainda tinha o fato de que na época não tinha controle não era, a intenção não era o controle de umidade. As pessoas acham isso, né? Tipo, e às vezes isso é ensinado em faculdade, que o isolamento absoluto serve para controle de Que umidade. louco. Na verdade, não. O isolamento absoluto serve para outras coisas. O controle de umidade é uma excelente consequência. Porque na época que ele foi inventado, usava-se metais para fazer restaurações, né? Amálgama. Amálgama de prata e amálgama de ouro. E ele não precisa de umidade. Você pode fazer um bom amálgama com umidade. Não é o ideal, mas você pode fazer. Ele funciona. Tem sucesso. Daí vem a sua pergunta, né? Tá, e aí como que a gente vai implementar esse negócio, então? E aí a resposta de 160 anos atrás, e eu acho que a resposta de hoje também, é que a partir do momento que você está isolando, você muito provavelmente tá tentando proporcionar algo melhor para o seu paciente. E tem quem pague por algo melhor. Por qualquer coisa que seja. Seja tipo assim, um prato de comida, seja uma roupa, seja um procedimento, seja qualquer coisa nesse sentido.
Então, assim, ó, há 160 anos atrás, o isolamento surgiu porque os caras entendiam que ao isolar, o amálgama de prata deles era melhor. Hoje, a gente tem que promover saúde, nós que trabalhamos dessa maneira, por exemplo, deveríamos promover saúde explicando para o seu paciente que, ao fazer uma restauração com isolamento absoluto, existe a possibilidade, não é garantia, nunca vai ser também, e cientificamente falando, a gente não tem respaldo disso também, então nem baseado em evidências a gente pode dizer que é, mas que existe uma alta possibilidade, probabilidade daquela restauração ter um sucesso clínico mais longevo, ter mais tempo, durar mais tempo. E é por isso que eu vou cobrar mais caro. E é por isso que, ao cobrar mais caro, eu estou cobrando para embutir em todos os valores daquilo que você falou, né? Material, tempo clínico, anestesia, etc, etc e tal. Mas também a técnica em si e a coisa em si, né? Então, eu acredito que o caminho é esse. Tem uma outra resposta também para te dar, que eu falei sobre isso na aula hoje para os meus alunos de especialização, que é o seguinte: a coisa que eu mais escuto nesses últimos 5 anos dando aula de isolamento absoluto é que eu não isolo porque eu não tenho condições de isolar. E não ter condições está associado com também falta de material e tudo mais, mas o principal fator é tempo. Show de bola. E eu não estou dizendo que isolar não leva tempo. Cara, tem isolamentos que eu levo meia hora para fazer. Hoje em dia, assim. Trabalhando muitas vezes a 4 mãos, apesar de não ser o comum. Eu gosto de trabalhar sozinho. Mas, basicamente, tudo que você faz pouco ou que você não domina, você vai levar tempo. E aí eu perguntei isso pro pessoal da especialização, os alunos da especialização hoje. Eu perguntei pra eles, falei assim, pessoal, o primeiro provisório bolinha que vocês fizeram na vida, como ficou? Eles, não sei o que, ficou péssimo, né? Horrível. Ficou horrível. E o segundo? Ficou horrível. E o terceiro? Ficou horrível. E o quarto? Ficou um pouco menos horrível, mas ficou horrível. E aí, você não adianta, você tem que fazer 70, 700... Segundo o Victor Clavijo, 7.000 vezes aquilo pra ficar bom. E entenda bom como, tipo assim, ter aptidão pra coisa. Se você tem aptidão pra fazer um isolamento absoluto, você vai começar a fazer alguns procedimentos em que isolar vai ser mais rápido do que não isolar. Especialmente quando você ganha a eficiência que o isolamento te dá ao estar pronto. Tipo assim, se você isolou, você não precisa de auxiliar. No máximo ali pra te entregar um instrumental, organizar uma bancada, alguma coisa assim. Mas pra sugar, pra afastar, pra fazer... Não precisa mais, acabou. Por isso que eu trabalho sozinho. Então, a questão tempo, que é o principal impeditivo, ele é normalmente bem resolvido se você desenvolve aptidão pra isso. E a gente vive uma profissão que demanda aqui, ó, demanda mão, demanda aptidão. Então, é treinar. Cláudio, mas eu ainda estou demorando. Então isso aqui tem que ser embutido no seu procedimento. No final das contas, se você parar pra pensar, nós, dentistas, a gente não vende... A gente vende tempo pro paciente. Né? É o famoso pergunta do paciente. Doutor, isso aqui tem garantia? Quanto tempo de garantia tem a sua coroa, a sua restauração? Não tem, né? Não existe, não tem como a gente dar. Mas a pergunta é muito válida do paciente, né? Tipo assim, quanto tempo dura a sua restauração? E aí a pergunta é, quanto tempo dura a sua restauração com ou sem isolamento? Com isolamento existe uma alta possibilidade de durar mais. Se dura mais, você vai pagar mais ou menos? Muito mais. Teria que pagar muito mais. Por exemplo, quanto tempo dura o seu iPhone? É usuário dependente, Entendeu? né? Total, cara. Total. Então, tipo assim, se aparecer um iPhone que você não vai precisar trocar ele daqui os próximos 20 anos, só que ele é o dobro do preço, você compraria? Compraria. Eu compraria. Eu compraria especialmente porque eu acho um saco ficar trocando de celular. Verdade. Entendeu? Eu acho um porre isso. O paciente acha um porre ficar trocando restauração. Então, eu compraria. Mas é caro. Mas eu falo muito isso, por exemplo, em grampos, tá? Assim, tipo, dando uma viajada agora, mas eu sugiro alguns materiais e quando eu falo de grampos, eu vou listando, assim, dos bons aos mais ou menos, aos ruins, até a fava, né?
E aí, dos bons, nós temos duas marcas de padrão ouro no mercado brasileiro, que é Rufride e Coltene. E eles são caros. Só que assim, eu comprei um Rufride em 2018 e ele tá exatamente igual. Ou seja, saiu barato. O Fava ali dura 2 atendimentos, o bicho quebra no meio. Entendeu? É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que essa conversa tem que ser feita pro paciente. E isso, pra mim, dentro da odontologia restauradora, é promover saúde. Quando você Perfeito. senta com o paciente, você conta essas historinhas, você explica tudo isso pra ele, você mostra as coisas e tal, você está promovendo saúde, né? Ótimo. Você não está só aplicando uma técnica dentro da boca do paciente, o paciente está entendendo que aquilo que você está fazendo é diferente, é preocupado com ele e tudo mais. E aí te abre margem para cobrar mais, que é todo direito seu, vamos combinar, né? Deveria abrir margem para o paciente entender isso e ele entender que ele está pagando por aquilo. E ao mesmo tempo fica livre para ele na escolha dele. Qual o problema dele no mais baratinho também? Que tá fazendo com isolamento relativo e não tá nem aí para isso. Sem problema nenhum. Cláudio, ainda sobre isolamento. Você isola todos os casos? Você acha necessário? E tem casos assim que tipo é impossível isolar? Ou tem casos também que não precisa isolamento? O que que você acha aí dentro desse contexto? Primeiro, você perguntou se eu acho necessário. Não. Não, Perfeito. não é assim, né? Existem vários casos que têm indicação de isolamento relativo. E tá tudo bem. Eu brinco, eu falo em aulas, cara, relaxa, você não vai pro inferno por fazer isolamento relativo. Talvez você vá por outros motivos, mas por esse não. E eu acredito, assim, eu falo isso por realmente acreditar e sim, faço isolamento relativo. Assim, cara, é muito, muito raro. Eu acho que nesses últimos 5 anos dá pra contar numa mão, assim, mas tem indicação. Casos supragengivais, anteriores, em que envolve só incisal, que envolve um controle muito facilitado ali, é bem tranquilo fazer um relativo. Só que ao mesmo tempo, eu isolo em menos de 5 minutos. Então, tipo, é um caso simples de isolar. Então, por que não isolar? Esse que é o Perfeito. grande questionamento, né? Agora, os poucos casos que talvez eu não isolo hoje em dia e que eu vejo uma indicação muito forte para não isolar seria BOPT, né? BOPT é um tipo de preparo vertical em que a gente não tem término e corre um risco muito alto de você tentar isolar e na verdade e você não ter certeza que você adquiriu a exposição dental suficiente para poder entrar, fazer a cimentação da peça, porque você não sabe onde que tá aquilo lá. E como ele é totalmente verticalizado, ele é totalmente expulsivo, para você posicionar um grampo ali é muito impossível praticamente. Então, assim, categoricamente, BOPT, para cimentação de restaurações tipo BOPT, né? Não tem indicação de isolamento absoluto, fazemos com isolamento relativo. E eu sou uma pessoa que tem feito cada vez mais esse tipo de restauração. Eu gosto. Nesse mais ou menos 1 ano e meio pra cá, assim, mais ou menos. Isolar para fazer retração gengival, tem pessoas que falam que se isola, deixaria mais problemático ainda a situação Sim. ali, entendeu? Você acha que isso é cientificamente correto dizer ou não? Cara, eu acho que qualquer tipo de injúria no tecido gengival, especialmente biotipo gengival fino, especialmente em situações em que já tem um desequilíbrio ali, então o paciente já tem uma recessão, já está demonstrando uma retração e tudo mais, sim. Aí vem técnica e material, né? Se você está trabalhando com um material delicado, com uma técnica muito assertiva, em que você não vai criar nenhum tipo de injúria periodontal, não. Ótimo. Porque botar um fio retrator não seria muito diferente, entendeu? E é uma Entendi. técnica consagrada. Então, vai tudo do operador, é operador dependente, entendeu? Perfeito. Da mesma forma, casos como esse, tem que reavaliar bem se faz sentido isolar, porque fazer restauração em raiz não tá certo. O Certo. correto é você enxerto, né? Enxerto. É você devolver gengiva ali. Então, será que faz sentido isolar, sendo que você não vai poder restaurar até ali? E aí, quem me fez pensar muito sobre isso foi uma professora chamada Camila Stadninski, que é de Maringá. Ela é professora de pério. E ela ensina várias áreas da pério, sim.
E uma das áreas é justamente essa parte de fazer uma restauração cervical até onde deve ser feito, que é a JCE, né? Junção semente-esmalte. E aí, abaixo disso, gengiva, né? Fazer um enxerto, uma cirurgia, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, eu faço todas sem isolamento absoluto, porque eu não levo meu material restaurador até lá embaixo, até... Então, eu estou trabalhando, entre aspas, numa região supra. Faz todo sentido. Faz sentido. Faz todo sentido, cara. Tipo assim, quem sou eu pra falar que ela tá errada? Se você tá trabalhando numa situação ali que você tem controle e é supra, de fato... E assim, vamos combinar que fazer uma restauração cervical você não vai levar tanto tempo, não é uma coisa que você vai ficar estratificando, né? Então, é muito tranquilo. Então, situações supra em que você tem esse controle eu não vejo tanta indicação em fazer absoluto. Mas a sua pergunta também foi, você isola todos os casos? Sim. E eu vou ser sincero, eu isolo todos os casos porque eu posso. Porque o meu dia a dia me permite, o meu consultório me permite, a minha filosofia de trabalho me permite, mas tem muitos casos que eu faço absoluto que eu sei que daria certo o relativo. Mas então por que você faz o absoluto? Porque eu acho que é melhor assim. Porque eu posso. Perfeito. Então, como eu falo, né? A visão de odontologia, cara, eu quero pegar a visão do Cláudio aqui. E se for a sua realidade, ou se você quer mudar o seu trabalho também, vai nessa, né? Entra nessa aí que com certeza você vai melhorar, vai ter mais resultado, vai poder dar mais garantia do seu trabalho pro seu paciente. Toda vez que eu isolo, e você eu acho que falou isso também, o paciente fala pra mim, cara, ninguém nunca fez isso. Né? Ninguém nunca fez isso aqui na minha boca. E eu acho que eu vi um corte seu falando sobre isso. Cara, tem um artigo científico publicado na Operative Dentistry, que é uma das maiores revistas atuais quando a gente pensa em ciência odontológica restauradora. E na época eu acho que a Operative Dentistry estava começando, sei lá, não tenho muita certeza. E ele foi... o título do artigo era tipo assim... Procedimentos de secagem do campo operatório, né? Dry Field Procedures. Uma coisa assim. Old and New. Ou seja, eles estavam discutindo em 1970 sobre técnicas velhas e contemporâneas, né, antigas e contemporâneas, para a gente ter um controle ali da umidade. E é muito legal esse artigo porque os autores, assim, eles pegam vários dentistas e vários pacientes e entrevistam eles com questionários, assim, para saber como que foi a experiência deles, com isolamento absoluto e tudo mais. E aí a pergunta que eles mais receberam dos pacientes. Doctor, is this something new? Doutor, esse negócio aí é novo? Esse negócio aí? Esse tal de isolamento, esse lençol de borracha? É novo isso? 1970. 55 anos atrás. Aí estamos em 2025. Você isola o paciente, tira o lençol. O cara vira pra você e fala assim: nossa, doutor, você é moderno, né, cara? Puta, nunca fizeram isso em mim. Você é muito... Cara, tipo, é isso, entendeu? Pra você ver como a história se repete. Sempre foi assim, sempre vai ser. E eu falo que é nessa hora, que é o que você estava falando agora, né? É nessa hora que o paciente te deu a deixa, assim, ó. Ele falou assim, ó, cara, você é bom, né? Você é moderno, você é atual. E aí nessa hora você tem que estufar o peito e falar assim, cara, eu sou mesmo. E eu tô fazendo isso pro seu bem. Ele nunca mais vai esquecer, cara. Com certeza. Ele vai voltar, ele vai trazer marido, esposa, filho, filha, Perfeito. assim por diante. Deixando um pouco do assunto isolamento agora de lado, eu gostaria também de saber um pouquinho sobre design, né? Sobre fotografia. Eu acho que esses dois acabam se complementando. Eu gostaria como é que surgiu, porque você estava falando aqui sobre isolamento, né? Que só isso já seria um tema, por exemplo, uma área de um curso. Sim. Mas ainda assim você... ainda dá aula sobre fotografia, sobre design. Como é que começou isso? E também dá dica aí pra gente também sobre isso. Cara, eu sempre gostei de fotografia. O meu primeiro investimento na odontologia, quando eu me formei, investimento assim, que é mais pesado, sabe? Tipo, se a gente for colocar aí, sei lá, fotopluminizador, lupa, motor, essas coisas assim, dessas coisas um pouco mais caras, pesadas, assim, o meu primeiro investimento foi a câmera fotográfica. Então eu me formei em 2015, em 2016 eu já tinha comprado minha câmera, em 2017 eu tava com o set completo, assim. Era uma outra época, era mais fácil de conseguir equipamento, mais barato lente, também, né? Era mais barato, perfeito. Cara, eu comprei por R$ 1.300 a minha câmera e R$ 1.400 a minha lente, cara.
1.400 litros você não encontra nem... Eu falo pra minha esposa, né, que se eu tivesse uma bola de cristal, eu teria separado pelo menos umas 20 lentes aí, Sim. comprado, que hoje facilmente a gente venderia pela metade do preço e ainda E estaria teria lucrando muito. bem, é verdade. Então, desde sempre eu gostei. Não é que eu gostei de fotografia, mas eu achava uma área muito fascinante, assim. E eu achava mais fascinante ainda poder associar isso com odontologia, coisa que eu nunca imaginei na faculdade. Só fui perceber isso depois que eu me formei. Só que assim, eu falei aí de 2016, 17, só que eu fui começar a fotografar mesmo, começar a tentar fazer uns cliques, digamos assim, em 2018. E eu fui começar a produzir material mais ou menos como eu produzo hoje, profissionalmente falando, em 2019. E eu fui começar a, de fato, vamos dizer assim, gostar do meu trabalho, gostar, assim, achar que ele estava minimamente apresentável em 2020 para 21, que era quando o Isola que Cola surgiu. Então, para você ver como é um processo, assim, não é da noite pro dia. Você não comprou um negócio hoje que vai tirar um, né? Eu falo muito para as pessoas assim, cara, para Mona Lisa existir tem que ter muito quadro ruim por aí, entendeu? Perfeito. E então meio que a minha vida na fotografia foi assim. E a fotografia, cara, talvez isso seja um pouco polêmico até comentar, mas é engraçado como a fotografia é uma área na odontologia que se você se aprofunda um pouquinho, você já tá querendo dar aula sobre, você já tá querendo falar sobre, porque tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje, né? De rede social, de apresentar o trabalho, de ter belas imagens. Então, eu vou meio que dizer, assim, ninguém é obrigado a concordar comigo e tal, mas eu vou dizer que a fotografia tende a ser a porta de entrada para a grande maioria de muitos professores que nós temos por aí, Perfeito. né? Seja quem está começando, seja quem já é mais velho aí de carreira. E comigo foi assim, né? Não que eu tenha começado com fotografia, mas foi a princípio nessa parte toda. Só que o jogo virou quando eu descobri o design gráfico. E eu descobri o design gráfico a partir do Oséias Evangelista, que é um professor meu, que ele mora no interior de Minas Gerais. Ele tem um curso chamado Foto e Design para professores. Esse curso ele ministra, hoje em dia ele ministra uma vez ao ano aqui em São Paulo, apesar dele ser do interior de Minas, bem longe mesmo, bem interior. E assim, eu tava naquela pegada, assim, super fascinado, feliz, assim, tipo, realmente entusiasmado com a fotografia. E eu vi alguém falando não só de fotografia enquanto aquilo que a gente sabe na odontologia, mas associando muito e aprofundando muito principalmente com o design gráfico, que era uma área que eu não conhecia, mas que quando você começa a estudar é incrível. E colaborando um pouquinho aí com a sua fala, por exemplo, a pessoa saber fotografar já é um passo importante, né? Mas o que eu faço com essa fotografia, que é o importante, né? Como é que eu me posiciono? Talvez pegar essa fotografia e transformar para um vídeo, por exemplo, ou para um conteúdo mais denso ali. Cara, é aí que vira o jogo, né? Foto dentro do cartão não existe. É foto inútil. Ela só começa a valer a partir do momento que ela saiu do cartão. Então é exatamente isso. E quando eu via o Oséias, né, o Zais, falando sobre design e tudo isso aí, eu fiquei, assim, fascinado, assim. Eu falei assim, cara, puta, isso aqui é muito massa, mano. E eu conheci o Oséias no CIOSP de 2020, antes da pandemia, né? E na época ele tinha o curso dele e eu queria muito fazer o curso dele, mas eu acabei arregando, assim, eu não fiz. Porque eu me senti que eu não estava preparado na época. Pouco tempo depois eu me aproximei mais dele, a gente se tornou amigo, eu virei aluno dele e tudo mais. E meio que ali eu percebi que eu gosto muito de fotografia, mas eu gosto muito mais de design. Só que o design gráfico, ele vem a partir de grafismos. Ele vem a partir do aspecto visual. E a pergunta é, na odontologia, como que a gente produz material visual? Ou fotografando, ou filmando, ou desenhando, né? Produzindo de fato assim algo na sua mão, digamos assim. Como eu já tenho a fotografia e é algo que eu desenvolvo há muito tempo, eu associei as duas coisas. Assim como a grande maioria faz, né, no caso. Então a fotografia entrou na minha vida dessa maneira, mas o design gráfico entrou especialmente porque eu já estava
digamos assim, calejado da fotografia. E eu entendi que ele era um alto potencial, assim, e me satisfazia muito, me deixava muito encantado quando a gente vai apresentar o nosso trabalho, com as nossas imagens, com os Perfeito. nossos grafismos. O design gráfico, especificamente, ele me ajudou muito para entender as coisas, assim, né? Então, por exemplo, estamos numa sala aqui. Foi você que montou essa sala? Foi. Tipo assim, eu não faço a menor ideia do que passa na sua cabeça, né? A gente tá se conhecendo agora, não conheço tão bem você assim, mas se a gente observa essa sala aqui, ela foi pensada, minimamente pensada, Claro. né? Então, tipo assim, você provavelmente escolheu as cores das paredes, escolheu o móvel, escolheu por algum motivo de ter essa decoração, atrás de você tem também, aí tem uma iluminação. Cara, tudo tem um porquê, Claro. né? Pode até ser que você não saiba o porquê. Tipo assim, definir, de falar, assim, não, assim, eu escolhi essa cor por causa disso, disso. Mas você entende de alguma maneira que essa cor iria promover algo legal. Que essa decoração ia ser uma boa ideia. Que é o fato de ser uma mesa de madeira e não uma mesa preta, por exemplo, Tô contigo. faz um certo sentido. O mais massa do design, cara, é que ele explica tudo. Com o design você vai encontrar uma resposta para tinta preta, para madeira, para o formato da estante, por porquê de ter uma luz vindo daqui, uma luz vindo dali, uma luz, entendeu? Sim. O design, ele explica cada coisa feita ou não feita, decidida ou não decidida. E eu acho isso muito massa, cara. Legal. Eu acho isso espetacular. Porque eu gosto de entender a razão das coisas serem como elas são. E aí tem um propósito, né? Porque aí você fotografa e já pensa, pô, cara, eu posso utilizar isso dessa forma, nesse posicionamento. E não, eu falo, cara, você vai aprender. Se você fizer meu curso, fizer o curso do Cláudio de Sim. fotografia, você vai aprender a fotografar. Mas o que você faz com essa fotografia? Por exemplo, pegar as fotos do isolamento mais padronizadas, porque isso vai ter um sentido depois. Sim. Cara, isso faz muito sentido, entendeu? Eu gostaria que você fosse sincero aqui comigo. Você acha que isso me ajuda a colocar paciente dentro do meu consultório? Cara, eu acho que você consegue facilmente, através do seu trabalho e através do entendimento todo dessa questão de utilizar do design, da criação de material, conteúdo e tudo mais, focado em pacientes. Sim. Perfeito. Primeiro, você tem que entender o perfil do seu paciente, o que ele consome, aonde que ele está, entendeu? Quando eu digo onde ele está, eu digo tanto fisicamente quanto digitalmente, né? E aí você produzir materiais que vão ser direcionados para lá, né? Perfeito. Perfeito. Você vai perceber também, do meu ponto de vista, e eu não acho que eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso, que quando envolve pacientes assim, é um pouco mais simplista. Porque o que o paciente gosta? Ele gosta de ver um sorriso bonito, de ver um antes e depois considerável, né? Que realmente tem uma diferença notória. Não adianta você fazer um antes e depois de uma bordinha incisal. O seu paciente não vai prestar atenção. Agora, bota um antes e depois de um dente escurecido lá. Aí ele percebe. É diferente, entendeu? Perfeito. Isso é design. Ótimo. Isso é design. Isso é o quarto princípio do design, contraste. Ele percebe mais facilmente coisas que têm um contraste maior. Então, ó, se você for muito direcionado para isso, eu acho que você consegue atingir leigos, né, pacientes. Mas aí volta a sua pergunta, né? Ah, mas e como professor? Você acha que tende a ser mais fácil de adquirir alunos, de atingir outros dentistas, né? Também, sim. Especialmente porque vamos pensar num procedimento. Uma restauração classe 2. Tem a foto inicial, tem a foto final e tem 50 fotos transoperatórias. O paciente não está afim das 50 fotos. Ele está mais afim normalmente da primeira foto e da segunda foto. Tinha um buraco, não tem mais um buraco. Mas e o dentista? O dentista muitas vezes ele está interessado nesses 50 aqui, ó. Vai saber se é bom nessa... Entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, você tem 50 chances de atingir um dentista e 2 chances de atingir um leigo paciente. Perfeito. Então, repare como é um pouco mais versátil você produzir material para colegas. Então aí já fica uma dica, né? Porque, tipo assim, cara, entenda qual é o seu público. Perfeito. Se você vai
vai atingir dentistas, então com certeza você vai ter que ter um Instagram mais perto do que o Claudio faz. Sim. Agora, se você quer atrair pacientes, talvez ser um pouco mais simplista, como ele falou, trazer um pouco mais de antes e depois, um pouco mais de história, de explicações, você vai conseguir atrair mais esse público. De qualquer forma, eu até acho sim que um perfil do Instagram, por exemplo, puramente clínico, mais voltado para dentistas, ele também vai conseguir angariar pacientes. Não vai ser o foco. E com certeza não vai ser, digamos assim, o seu carro-chefe. Mas consegue. Eu já consegui. Acredito que qualquer pessoa conseguiria também, entendeu? Mas normalmente esses pacientes são pacientes que de alguma forma já entenderam que você é um cara diferente, que você, né, entendeu? Que o que você faz é especializado. Muitas vezes já são pacientes até que são indicados por outras pessoas que passaram por você ou que admiram o seu trabalho. Então é muito isso, né? É muito tipo assim, conhecer o seu público. E será que você quer atingir só esse público? Perfeito. Ou você quer atingir público que não faz a menor ideia do que ele tá precisando? Porque concorda comigo que esse público aqui que tá te procurando porque viu o seu perfil clínico, ele tá te procurando porque talvez ele saiba o que é uma restauração. Ele sabe, ele já pesquisou sobre isso. Às vezes não, às vezes você quer atingir aquele público que não sabe o que tá acontecendo e tá fazendo uma avaliação, que quer melhorar o sorriso, que quer, sei lá, coisa assim. Cara, eu já tirei várias dicas aqui do que eu posso melhorar na minha profissão como dentista. Eu trabalho tanto na docência como também sou clínico. Tô pegando várias estratégias aqui. Eu creio que se você aplicar aí na sua rotina clínica, você vai ter resultado também. Mas eu gostaria que você já deixasse aqui uma mensagem para o dentista que está começando, está saindo da faculdade agora, ou até mesmo um dentista aí que já está com anos aí, mas, cara, estagnou na profissão, não tem resultado, e olha para uma nova geração. Claro, a gente olha pro teu perfil, para como você se posiciona, e tem muita gente que gostaria de ser igual a você. Qual dica você daria, qual mensagem você daria para essa pessoa? Tá, acho que eu vou falar a mesma coisa que eu conversei com os meus alunos hoje de manhã, até para ser talvez uma coisa diferente assim, que eu já nunca tenha falado, talvez num podcast, coisa assim. Perfeito. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, quando eu tô dando um módulo de isolamento, por exemplo, que a gente não pode negligenciar as pequenas coisas. O que é negligenciar as pequenas coisas? É tipo assim, vou fazer de qualquer jeito isso aqui, porque isso aqui não é uma coisa simples, uma coisa, ninguém vai perceber, assim, e tal. E eu me cobro muito disso, porque eu negligencio algumas coisas também, do meu dia a dia e tudo mais. Mas quando a gente pensa na profissão, não negligencie as pequenas coisas. Tipo assim, não negligencie uma classe 1. Não negligencie uma restauração simples. Não negligencie um procedimento muito simples, como um isolamento. Muita gente falava assim, vocês estão querendo ensinar isolamento, mas putz, é uma coisa básica, todo mundo aprende na graduação. Não, cara, não é bem assim. E quando você para de negligenciar essas pequenas coisas e você começa a dar mais valor ou mais atenção para isso, coisas incríveis podem acontecer. Na minha vida aconteceu. Eu parei, entre aspas, né, de negligenciar o isolamento, eu passei a isolar todos os meus casos, eu passei a falar sobre isso e de repente eu me tornei uma referência do assunto. E isso transformou a minha vida. Conheço pessoas que fizeram isso com resina composta, que fizeram isso com cerâmica, que fizeram isso, sei lá, com botox, com implante, com X, Y. Então, não negligencie as pequenas coisas. E ao não negligenciar elas, dê força para isso. Era uma dica que eu dava muito para os meus colegas de pós-graduação, especialmente depois que eu saí da pós, do mestrado, e ainda tinha uma galera que estava lá, que ia se formar e tudo mais. E a galera perguntava assim, Cláudio, o que eu faço quando eu me formar? Quando eu caí no mercado de trabalho, eu falei assim, cara, você precisa botar muita força em uma coisa. Se você ficar querendo falar de tudo, fazer de tudo, não tô dizendo que tá errado, é legal ser generalista, mas se você ficar abrindo demais o leque, muito provavelmente as pessoas não vão conhecer você por aquilo e tudo mais. Então, bote força numa coisa específica, bata muito nesse ponto, defenda isso, vista a camisa, preferencialmente, hoje em dia, de coisas que as pessoas negligenciam, que normalmente é o básico bem feito. Então, tanto para quem está começando, porque ninguém que está começando quer dar foco nessas coisas mais basiconas,
quanto às vezes para aquele cara que já é meio experiente e já tá muito no automático. Certo. Então, talvez se ele der um passo atrás, assim, e pensar, putz, e se eu voltasse a fazer isso? Eu acho que daria para ajudar bastante. Legal, perfeito. Cara, eu acredito que seja isso a nossa conversa. Muito obrigado por ter Imagina. feito parte aqui do Ponto de Contato. Eu sempre gosto de falar, né, que eu falei isso pro Ferradães, que, cara, quando a gente faz o convite para pessoas igual o Cláudio, Ferradães, Eduardo, já vieram aqui, e outros nomes que vão vir, por exemplo, já quero convidar aí o Osés aí, fazer essa ponte aí para ele participar aqui. Essas pessoas que realmente fazem algo de bom na odontologia, sabe? Que a gente se espelha, eu aqui, tô aqui em São Bernardo, vejo no celular, cara, queria ter um trabalho igual ao do Cláudio, queria ter um trabalho igual o do Ferradães, por exemplo. E aí a gente convida vocês e vocês super humilde, cara. Fala assim, cara, tô dentro desse projeto aí, bora pra cima, mesmo que começando, e a gente fica muito feliz com isso. E muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, cara, eu que agradeço. Desejei todo sucesso, que precisar de ajuda aí também com outros nomes, outras possibilidades, a gente pode tentar te ajudar. E, cara, eu gosto muito de podcast. Eu não curtia tanto há um tempo atrás, meio que me viciei nessas coisas assim. Legal. Então eu realmente espero que dê muito certo aí pra você. Perfeito. E onde que as pessoas te encontram aí? Passam tuas redes sociais. Meu Insta é o @claudio.mjr, né? Praticamente eu tento postar todos os dias alguma coisa, mas confesso que esse ano tem sido difícil. Nos cursos de isolamento eu tenho o @isola que cola, nossas agendas costumam ser postadas lá. E no meu feed, no meu Instagram tem também coisas relacionadas a isso, se você quiser. Você tem um novo curso agora, né? Eu tenho 3 cursos hoje em dia. 2 de imersão, 1 de aperfeiçoamento. 1 de imersão de isolamento absoluto, que é o Isola que cola. 1 de design gráfico, que é o It's Design, que a gente foca puramente em design gráfico aplicado na odontologia, na vida do dentista. Legal. Seja para professor, seja para clínico mesmo. E o modular. O modular é um aperfeiçoamento de dentística, que rola aqui em São Paulo. A primeira turma está acabando agora, em dezembro. A próxima turma começa em março, vagas abertas. Inclusive, a Letícia é uma das professoras, né? Tanto que ela veio aqui, calhou, né? De que Sim. ela estava justamente aqui. E assim, cara, eu falo tranquilamente, sem problema nenhum. Letícia é fantástica, velho. Sim. Não, fantástica. O módulo dela foi incrível. E eu falo assim muito tranquilamente que é o melhor curso de aperfeiçoamento, de atualização, focado em dentística restauradora do Brasil. Falo assim, ó, de peito aberto, sem problema nenhum, porque a gente é muito bom. Que louco. O curso é massa, a equipe é foda, a gente é zica mesmo. Então, se você, quem tiver interesse de aprender dentística dentro de tudo aquilo que a gente até discutiu aqui no podcast hoje, a próxima turma vai ser em março, são 12 vagas. São quantos dias? São 10 módulos de 2 dias. Então, são 20 dias no total. Que legal, velho. Cada módulo, por isso que o curso se chama modular, porque é um curso de aperfeiçoamento em módulos. Então, essa turma começou, ainda vai ter mais módulos. Falta um módulo, Ah, tá. que vai ser semana que vem? Semana que vem. Legal. Que daí cada módulo é focado num tema. Então, tipo assim, tem um módulo que é só isolamento. Tem um módulo que é só resina posterior. Que louco. Que daí o Luquinhas, inclusive, vai. Tem um módulo que é só dentes escurecidos e pigmentos, que daí foi com a Letícia. Tem um módulo que é só estratificação, que é com a Ana Luísa Libório. Tem um que é só... gente fera, velho. Tem um que é só sobre resina anterior com resinas simplificadas, que é com a Jéssica. Tem um que é só morfologia e enceramento, que é o Pedrinho Sachê. Um bom nome pra você chamar. Tem um módulo que é só de adesão e cimentação, com a Bruna Fronza. Pra mim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na odontologia e na vida. Tem um que é só sobre resina enquanto material mesmo, assim, pra você entender o que você tá fazendo, assim, que é só com a Gabi. E, assim, é um curso, cara, de 0 a 100, assim, total, que tenta ficar muito nessa parte restauradora da dentística, entendeu? A gente foca nisso, assim. Perfeito. Eu ajudar a pessoa a resolver casos restauradores. É aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Que louco. Vou saber mais depois. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Mais uma vez. Eu também quero deixar aqui meu
meu arroba. E já quero te pedir, cara, se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, dá essa força, dá essa moral. A plataforma vai entender que esse conteúdo é valioso, é importante. E, cara, de fato olha quem a gente tá aqui. E dá essa moral, vai lá, dá o joinha, comenta alguma coisa aí pra ajudar, beleza? E vocês me encontram também no arroba David Ferreira, tá? Vai estar passando aqui embaixo. Esse é meu pessoal, lá tem basicamente tudo. Família, tem conteúdo. Tem uma página só de fotografia que é arroba Clique Macro. Tem o arroba desse podcast, que é o ponto de contato, tá? Vai estar passando aqui embaixo também. Segue lá, vai estar os cortes, vai ter os cortes do Cláudio aqui também. E basicamente é onde que vocês nos encontram. Até o próximo episódio aí. Só quero agradecer ao Cláudio e a você que chegou até aqui. Valeu, meu querido. Valeu, meu irmão. Obrigadão.